Eu tinha parado na aula passada, né, falando um pouquinho de cálculo para vocês, dando aquela ideia de que no caso contínuo a gente trabalha com função densidade de probabilidade e no caso discreto com função massa de probabilidade. No caso discreto, essa função massa que a gente costuma não falar a palavra massa, né, fala só função de probabilidade, é uma função que nos retorna probabilidades. Agora, por outro lado, no caso contínuo, a função densidade de probabilidade, a FDP, ou também chamada de densidade, ela não retorna probabilidades quando você substitui o x aqui dentro. Ela dá para a gente probabilidades quando eu pego a área embaixo dela, para um determinado intervalo. Então, no caso contínuo, a gente sempre vai calcular probabilidades de intervalos, nunca de um ponto, porque qualquer ponto sempre vai ter probabilidade zero, ok? Aí eu dei dois exemplos aqui, né? O primeiro era um modelo exponencial, o segundo um modelo normal e o terceiro um modelo uniforme. Esse uniforme eu não vou dar para vocês nessa vez, tá? Mas basicamente ele é aquele modelo onde a densidade é constante, ela é reta, certo? É esse caso aqui, ó. Esse caso aqui é um modelo uniforme, tá? A gente vai trabalhar com outros dois que são mais aplicados às ciências sociais, tá? Que são o exponencial e o normal. Então aqui eu mostrei o gráfico deles, né? O modelo exponencial ele vai servir para modelar coisas que são positivas, que são assimétricas, né? E que tem muita probabilidade, muita área aqui no começo e depois vai caindo isso, tá? E vai tendo uma probabilidade baixa de valores extremos. Por outro lado, o modelo normal é esse que tem um formato de sino, que é muito importante, vou destacar a importância dele depois. E o uniforme é qualquer um que for um retângulo. Qualquer distribuição que tenha esse formato, que seja um retângulo, uma reta em cima, vai ter distribuição uniforme. Tá? Bom, então como eu estava adiantando aqui, o cálculo de probabilidades com variáveis aleatórias contínuas sempre vai ser feito por meio de intervalos. Então você vai calcular. Se eu quiser saber a probabilidade de x estar entre A e B, com A menor que B, né? Sempre vai ser a integral da minha densidade de A até B. Você não vai precisar olhar isso aqui como integral. Como é que você vai enxergar isso aqui? A área embaixo da função f de x no intervalo de a até b. É assim que você vai ler aqui nesse curso. Tá bom? Aí uma coisa boa, uma coisa legal do caso contínuo. Olha essas igualdades aqui. Ó. Tudo é a mesma coisa. Então já tinha adiantado para vocês na aula passada, mas no caso contínuo, não importa se você coloca menor igual ou menor, a probabilidade sempre vai ser a mesma. Por que isso? Porque todos os pontos têm probabilidade zero. Então, a probabilidade de uma variável ser menor que 2 ou ser menor ou igual a 2 dá no mesmo, porque o 2 tem probabilidade zero. Ok? Então, não tem que se preocupar muito com, com essa questão aqui. Ok? Vou dar um exemplo para vocês aqui de um caso contínuo, tá? É um exemplo, obviamente, teórico, né? Não é um exemplo aplicado às ciências sociais, mas dá para ter uma noção. Suponha que estamos atirando dardos em um alvo circular de 10 centímetros. Então, vamos só ilustrar isso daqui. Vamos imaginar que a gente tem um alvo, né, que tem aqui um raio de 10 centímetros, certo? Consequentemente, ele tem uma área aqui, né, de 10 π ao quadrado é a área. Não, desculpa, 10 π ao quadrado não, é a área de πr ao quadrado. Então, ele é π vezes 100. 100 π é a área desse alvo circular. Tá? Seja x a distância do ponto atingido pelo dardo ao centro do alvo. Então, olha só como é que essa variável está sendo criada. Vamos imaginar que aqui é o centro do alvo, certo? Aí você vai, e em que consiste o experimento? O experimento é jogue o dardo nesse alvo, tá? Aí o dardo foi jogado e caiu aqui. Vamos imaginar que o dardo caiu aqui. Quem vai ser a variável aleatória de interesse, né? A variável aleatória de interesse vai ser a distância
do local onde você acertou o dado até o ponto. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. Eu vou botar um ponto. Espera aí. Ao invés de um xizinho, vou botar um ponto. Vamos imaginar que aqui você acertou. Isso daqui, então, vai ser a sua variável x. Distância do local do dardo até o alvo. Certo? Então, vamos olhar lá. Vamos assumir que essa variável aleatória x tem essa função densidade aqui. Isso aqui é uma função, tá? Eu já vou mostrar o gráfico dela. E ele está pedindo uma probabilidade. Qual é a probabilidade de que o dardo acerte a mosca, ou seja, o círculo de 1 centímetro de raio? Vamos imaginar que ali naquele centro existe um círculo de raio 1 centímetro, e se você acertar naquele círculo ali, é como se você tivesse acertado a mosca. Ok? Acertou em cheio. Beleza? Tudo bem aqui? Tá legal? Tudo bem? Então vamos olhar aqui, ó. Olhem essa função. Ó. Isso aqui é uma f de x que assume o valor. Se você olhar para cá, isso aqui é 1 sobre 50 vezes x. Isso aqui é uma reta. Certo? Isso aqui é uma função linear. Ó. X sobre 50 é uma reta. De 0 a 10. Depois de 10, ela vale zero. Eu vou mostrar o gráfico dessa função. O gráfico dessa função é assim. Ó. Esse é o gráfico dela, olha só. De 0 a 10, ela cresce de acordo com uma reta. Olhem lá, exatamente no ponto 10, ela vale 1/5. Estão vendo? Quando x é 10, ela vale 10 sobre 50, que é 1/5. Podem ver aqui, ó, que exatamente no ponto 10 está na altura 0,2. E quando x é 0, ela vale zero. Então está aqui a reta. Beleza aqui? Imaginaram essa função aqui? O que tem que vir na mente de vocês? Vocês têm que imaginar o seguinte: isso aqui é um modelo probabilístico, é uma coisa teórica. Vocês têm que imaginar na cabeça de vocês a seguinte situação. Significa que esse cara, jogando o dardo muitas e muitas e muitas e muitas vezes, se eu sempre calcular a distância do local do dardo ao alvo, como a minha variável x, o que eu vou observar? Eu vou observar algo mais ou menos assim. Entenderam? Deveria ser uma reta, tá? Mas é mais ou menos isso aqui. Conseguiram entender? Olhando para cá, esse cara costuma acertar o alvo ou não? Costuma acertar a mosca ou não? O que vocês acham? Isso aqui seria um histograma, tá? E aqui é a densidade. Vocês estão vendo que a maior parte da área ou das frequências está acontecendo perto de 10? O que quer dizer isso então? Quer dizer que muitas vezes ele erra o alvo lá para. Erra feio, ele acerta lá perto da borda do alvo, certo? Isso aqui é o mundo real. E isso aqui é o mundo teórico das probabilidades. Então alguém me perguntou aqui, eu até esqueci o nome, foi o Pedro, não sei, antes de começar a aula, qual a relação da parte inicial da matéria com a parte que a gente está vendo agora? A relação é essa, é você olhar para os seus dados e pensar qual o modelo probabilístico que mais parece os seus dados. Porque depois que você definir o modelo probabilístico, você vai começar a trabalhar só com o modelo, você não vai mais trabalhar só com os dados. Você vai jogar os dados fora depois que você acabar seu estudo e vai usar esse modelo teórico aqui para fazer previsões ou para ser usado em outros estudos. Entenderam? Então, percebam que essa imagem que está aqui é uma representação teórica disso aqui, que vocês teriam que ter em mente. Tá legal? E sempre pensando em área, né? Então, olhem para cá. Vamos pegar qualquer intervalo de comprimento 2 aqui, né? Qual é a probabilidade da distância ao alvo ser menor que 2... Era centímetros? É centímetros, né? Deixa eu ver se é centímetros. É centímetros. Ou seja, de 0 a 2 centímetros,
A probabilidade é essa área desse triângulo aqui, ó, todo mundo tá vendo? É a área embaixo da reta, esse triângulozinho. Agora, olhem a área entre 8 e 10. É o mesmo comprimento de intervalo. Aqui era de 0 a 2 e aqui é de 8 a 10. Olha a área embaixo da função de 8 a 10. Vocês concordam que a área é muito maior entre 8 e 10 do que entre 0 e 2? Então, o que significa isso? É muito mais provável o cara acertar tá uma distância do alvo de 8 a 10 centímetros do que de 0 a 2. Conseguiram entender isso? E esse aqui dá para fazer na mão. Vocês conseguem calcular isso aqui sem usar cálculo, sem usar a teoria lá do cálculo. Vocês conseguem desenhar aqui e calcular a área. É só fazer a área de triângulo, né? Esse daqui vai ficar um retângulo com um triângulo em cima. É só somar a área do retângulo mais a do triângulo em cima, você vai chegar na área total, que é a probabilidade. Certo? Então aqui, ó. Essa é a função. Ah, e outra coisa que está sendo dita aqui, ó. Pelo que está aqui, é possível o cara acertar fora do alvo? Por esse modelo probabilístico que foi colocado aqui, é possível o cara acertar fora do alvo? Não. Por que é não? Qual é a resposta aqui? Por que não pode acertar fora do alvo? A resposta está aqui. Ó. Olha o que o modelo dele está dizendo. Quanto vale a densidade para quando a distância ao centro do alvo é maior do que 10 centímetros? Quanto que vale a densidade? Quando a distância ao alvo é maior que 10 centímetros, a função vale zero, certo? Então ele está dizendo que essa função aqui, ó, ela vem no zero, sobe, quando chega no 10, ela volta para o zero e continua no zero para sempre. Então a área embaixo do zero sempre vai ser zero, ok? Uma função que está no zero, a área embaixo dela é zero. Tá legal? Bom, então vamos lá. Qual a probabilidade de que o dardo acerte a mosca? O que ele está perguntando? Ele está perguntando a probabilidade do x estar entre 0 e 1, concorda? A distância do ponto onde ele acertou o alvo, a distância desse local até o centro do alvo, tem que ser até 1 centímetro. Ele está calculando a probabilidade de ter caído aqui, né? De ter caído dentro desse círculozinho aqui. E aí, como que faz isso? Tá? Aí eu vou dizer para vocês, tá? De várias formas. Aqui é usando técnicas de cálculo. Quem sabe integrar e derivar, que viu isso em cálculo, vai chegar no valor 1 sobre 100. Tá? Quem não sabe, tem duas formas, tá? Uma forma é você encontrar a área aqui, tá? A área entre 0 e 1 é a área de um triângulozinho aqui, tá? E a outra forma é usando o R. Vou ensinar vocês como é que faz isso usando o R, tá? Olha só, como é que integra no R? Pega uma função, você escreve aqui, ó, f recebe function, ele já vai entender que é uma função. É uma função de quem? Uma função de x, é uma f de x. E aí depois que você escreve function x, você coloca entre chaves a função. Como é que é a função? X sobre 50. Então ficou aqui, ó, x sobre 50. Essas duas linhas seguintes aqui foram só para fazer o gráfico. Não precisa. Para calcular a integral, você usa o comando integrate. Integrate quem? Integre a função f. Qual intervalo? Eu quero isso aqui, ó. Integrar a f de x no intervalo de 0 até 1. Então tá aqui, ó. Integrar a função f no intervalo de 0 a 1. 0,01. É o que vai dar. Todo mundo entendeu? Então não precisa saber cálculo aqui. Só tem que ter uma noção do que representa. O que é esse 0,01 aqui? 1%. É a área. Se fosse olhar para cá, ó, imaginando que a área embaixo dessa curva é igual a 1, tá? A área que tem entre o 0 e o 1 aqui é 1% da área total dessa figura aqui. É 1% só. Todo mundo entendeu esse exemplo? Tudo bem? Posso avançar? Então vamos lá. Aí agora tem uma outra função. Lembram da função acumulada que a gente viu para o caso discreto? Tem igualzinho para o caso contínuo. Igualzinho.
Olhem aqui a definição, é a mesma do caso discreto, olha só. Fzão de x, a gente viu isso lá, é igual ao quê? Probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a um x. Ponto, é só isso que importa. Ela dá a probabilidade acumulada, ou seja, o intervalo de menos infinito até o ponto x. Ela vai dar a probabilidade desse intervalo acontecer, certo? Matematicamente, isso aqui é dado por essa função. O que está dito aqui? Ó? É a área embaixo da densidade no intervalo que vai de menos infinito até x. Certo? Então, só para ilustrar isso, né? Vou botar aqui assim, né? Imagina que você tem uma densidade que tem esse comportamento aqui. Ó. Aqui está a sua f de x. Então, aqui é a densidade, né? Aqui está o x. Essa é a sua f de x. E aí eu pergunto para você o seguinte. Quem é fzão de 2? Ou seja, eu quero probabilidade da variável x ser menor ou igual a 2. Vamos imaginar que o 2 esteja aqui. O que a gente quer então? Eu quero a área de menos infinito até 2. Tudo que tiver para a esquerda. A área toda da esquerda, de menos infinito, vou botar aqui menos infinito, até o 2. Entenderam? É acumulada até o ponto 2. É uma área. Então, matematicamente, é escrito assim. Ó. A área, né, a integral de menos infinito a x, o intervalo, da minha f. Mas a gente não vai integrar, tá? Não se preocupem. Olhem aqui a tradução. Em outras palavras, f de x representa a área sob a densidade de x no intervalo menos infinito a x. Tá? Aí aqui, ó, não precisam se preocupar de onde veio isso, tá? Mas isso aqui é a expressão matemática da função acumulada do exemplo anterior. Certo? Então, nesse exemplo aqui, ó, se você quiser encontrar a função acumulada que é relacionada a ela, você tem que usar técnica de cálculo que vocês não precisam saber aqui. Mas vamos assumir que alguém fez essa conta para vocês e chegou nessa expressão que está aqui. Ó. Como que eu traduzo isso aqui? Era igualzinho ao caso discreto. Vamos lá. Quem é f de 3? Olha só. f de 3. Quem é f de 3? É a probabilidade do x ser menor ou igual a 3. Você tem duas formas de fazer isso. Ou você vem aqui e integra, vê a área, né, de 0 até o 3, ou você já olha direto na função, porque essa função já dá a probabilidade. A função acumulada, ela já dá a probabilidade acumulada. Então é só você colocar o 3 aqui dentro. Aí vamos olhar, né? A f de 3 vale quanto? Vamos ver. O x no caso é 3. 3 é menor que 0? Não. 3 é menor que 10? Não. O 3 está aqui dentro, entre 0 e 10. Então é para usar a linha do meio. Então, f de 3 é o quê? 3 ao quadrado sobre 100, que é 0,09. Então, a probabilidade de que o dardo acerte um local distante até 3 centímetros da mosca é de 0,09. Todo mundo entendeu? É a mesma definição da acumulada do caso discreto, só que agora tem uma função que vai dar aqui para a gente como que encontra essa probabilidade. Ele é muito útil no caso contínuo, porque no caso contínuo a gente só calcula probabilidades de intervalos, né? Então, por que no caso contínuo a função acumulada é essencial? Por causa disso aqui, ó. Quando você quiser calcular a probabilidade de A menor que X menor que B, você vai fazer Fzão de B menos Fzão de A. Você vai usar a acumulada. E a outra coisa boa é que no caso contínuo não interessa se tem menor igual, aquelas coisas que eu falei, não interessa. No caso discreto, essa igualdade só é verdade quando tem o igual aqui, ó. Quando o igual está aqui, ó. Aí essa igualdade é verdade. Ou seja, essa igualdade que está aqui é verdade sempre. Mas no caso contínuo, ela vale também em outras situações. Você pode botar ou tirar os menores iguais aqui. Entenderam? Tudo bem? Então tá, esse foi um exemplo. Aqui é o gráfico da função acumulada. Lembram que eu mostrei para vocês um gráfico de uma função acumulada que parecia uma escada? Parecia uns degrauzinhos subindo?
aquilo era no caso discreto. Eu comentei com vocês, no caso discreto, a função acumulada sempre vai subir na forma de degraus, na forma de escada. No caso contínuo, não. No caso contínuo, ela vai subir conforme uma função contínua. Bonitinha. E ela sempre vai vir do zero e vai convergir para 1. Depois que ela chegar no 1, nunca mais passa do 1. E tem sentido, né? Olhem para cá, por exemplo. Qual é a probabilidade da distância do dardo até o alvo ser menor que 3 metros? Qual é a probabilidade do cara acertar no alvo a uma distância que é até 3 metros? Como é que você vai olhar isso? 3 metros são 300 centímetros. Ele está pedindo o F de 300. Não, não é 9. Isso aqui é uma probabilidade, tem que dar número entre 0 e 1. Qual é a probabilidade do cara da distância do dardo ao alvo ser menor ou igual a 300 centímetros, que são 3 metros? Olhem para cá, né? Quem é F de 300? Tem que olhar para cá. F de 300. O 300 é maior do que 10? É, então eu estou na última linha. Qualquer valor que eu colocar aqui no lugar de x que seja maior do que 10 é para olhar a última linha. Ou seja, quanto vale f de 1 trilhão? 1. F de 11? 1. F de 10,1? 1. F de 10? 1. Certo? E, por fim, né, aí se você quiser olhar um valor negativo, né? Qual é a probabilidade da distância ao alvo ser menor que menos 1? Tem lógica isso? Meio esquisito, mas tá aqui, ó. Se você botar um valor aqui negativo é para olhar a primeira linha. Qualquer valor menor que zero que você botar aqui dentro é para dizer que é zero a resposta. Ok? Então aqui tem para todos os casos. Qualquer número real que você botar aqui dentro, essa função vai dizer para você quanto vale a probabilidade acumulada. Beleza? Então tá bom. Aí agora falta 2 slides só, tá? Você pode dar um exemplo aplicado à ciência social? Eu vou dar isso quando eu falar da distribuição normal, tá? Mas vamos lá. Qualquer exemplo aplicado às ciências sociais. Renda. Renda é uma variável contínua. Vai ter uma função acumulada desse tipo aqui. Como é que é? Quantidade de calorias ingeridas num dia. Você pode modelar como uma variável contínua, certo? Você pode modelar também a questões ambientais, se fosse o caso, né? Uma questão ambiental. Poluição, nível de poluição, qualquer medida que seja contínua, qualquer variável quantitativa contínua, você vai modelar segundo um modelo probabilístico que tem uma densidade. Tendo uma densidade, vai ter uma função acumulada também, certo? Então, poderia pensar renda, né? Renda média, rendimento médio domiciliar do brasileiro, certo? Vai ter uma função lá, mas com certeza não vai ser uma densidade desse tipo aqui, né? Porque se fosse uma densidade desse tipo aqui, ia significar que a maioria dos brasileiros ganha muito bem. Infelizmente não vai ser assim, ela vai ser o contrário, né? Vai ser uma coisa que vai caindo. Isso, olha só, vamos olhar aqui, ó. Essa f de x maiúsculo sempre vai estar entre 0 e 1, seja no caso discreto ou no caso contínuo, pelo seguinte, porque a definição dela, ela é uma probabilidade. Ela é a probabilidade do x da variável aleatória x ser menor ou igual ao número que você vai botar ali dentro. Então, ela não pode retornar números negativos e nem números maiores do que 1, porque ela é uma probabilidade. A definição dela é isso aqui, tanto para o caso discreto quanto para o caso contínuo. Só que no caso discreto, aqui era a soma da P de x, a soma das probabilidades. Aqui vai ser uma área. Mas em termos da definição dela, isso aqui é sempre a mesma. Acumulada até o ponto x é a probabilidade do x assumir um valor menor ou igual ao x que você botou ali dentro. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Agora, uma outra coisinha que eu vou tentar primeiro mostrar no quadro para fazer o paralelo, para vocês olharem aquelas expressões sem medo, tá?
Caso discreto, esperança de x era somatório para todos os x possíveis de x vezes p de x. Certo? Isso era esperança de x. E como é que era esperança de x ao quadrado? Esperança de x ao quadrado era somatório para todos os x que você tinha, de quem? De x ao quadrado vezes p de x. Então, o que que mudava? Quem está aqui dentro da esperança ficava aqui. Tudo bem isso aqui? Tudo bem até aqui? Agora vamos lá. Como que vai ser isso no caso contínuo? Primeira coisa, caso contínuo, eu vou mexer aqui, tá? Caso contínuo não tem função de probabilidade, tem função densidade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é apagar esse P e vou botar F. F e F, ok? Não acabei ainda, estou fazendo aos poucos. Segunda coisa que você vai fazer, no caso discreto, você somava as probabilidades dos pontos. No caso contínuo, a gente não soma probabilidade ponto. A gente vai somando a área. Então, não tem somatório. Não tem somatório. O que tem é integral, é a área. Certo? A área da onde? Toda a área possível. A área que vai em todos os intervalos possíveis. Então, que intervalo vai ser esse? De menos infinito a mais infinito. Ou seja, eu quero pegar a área que tem embaixo dessa função. Não me interessa se está lá no menos infinito, no mais infinito, se está no zero, está no 30. Eu quero toda a área embaixo. Então, no lugar de somatório, vai vir essa integral. E, por fim, a notação de integral tem que botar um dx aqui no final. Essa é a definição de esperança de x e de esperança de x ao quadrado no caso contínuo. Ok? Apenas aceitem. Isso vai dar o centro de gravidade, igualzinho dava no caso discreto. Tudo bem? Vamos olhar lá o slide. Olha lá. Esperança de x está essa expressão aqui, ó. Então, como é que seria a variância de x, né? Aqui tem uma expressão que é equivalente, mas a gente não usa muito essa, a gente usa essa de baixo aqui, ó. Lembra? A variância de x é a esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Então, qual é o jeito mais fácil de fazer? Encontra a esperança de x ao quadrado, que está aqui, ó, integral de x ao quadrado, vezes f de x dx, menos o quadrado da esperança, integral de x f de x dx. Aí você vai me dizer, mas como que eu vou fazer essa conta? Tá bom, complica a vida se você não sabe cálculo. Mas eu vou mostrar como é que você faz isso no R. Tá legal? Tudo bem? De novo, como eu falei, o meu foco aqui não é esse tipo de conta. Mas vocês precisam saber uma forma de fazer sem saber cálculo. Tá legal? Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou ajudar vocês a entender o raciocínio que eu vou usar na programação lá, tá? Olha só. Integral de f de x dx, tá? E eu vou inclusive apagar esse f de x aqui e vou botar quadradinho, que é mais fácil fazer com quadradinho. De A até B. Como que você faz isso aqui no R? No R você escreve integrate o nome da função e o intervalo. Todo mundo entendeu isso aqui? É assim que você faz no R. O que você botar aqui dentro, você bota aqui. Certo? Então, estou botando aqui uma setinha aqui. Beleza? Ele vai dar a área embaixo dessa função, que eu não sei a cara, um quadradinho, pode ser x ao quadrado, pode ser logaritmo de x, pode ser seno de x, qualquer função. Mas a função que você botar ali, o R vai calcular a área embaixo entre os valores A e B. Beleza? Até aqui? Então, como é que você faz para fazer o integrate, por exemplo, de esperança de x? No lugar de quadradinho, cadê? Que está aqui, ó.
você vai escrever x f de x. Essa daqui virou a sua nova f de x. Isso é uma função de x. X vezes f de x é outra função de x, certo? Então, se você escrever aqui dentro x f de x e usar isso aqui, ó, x f de x, ele vai dar a integral de x f de x dx, que é exatamente a definição de esperança. Olha o que está aqui dentro, ó. X f de x. Então, como é que você faz para encontrar a esperança de x ao quadrado? É só você colocar no lugar de quadradinho x ao quadrado f de x. Estão vendo? Aí você vai colocar aqui um 2. Ele vai entender que na hora de integrar, ele está fazendo esperança de x ao quadrado. Certo? Então, vou mostrar para vocês como que faz isso no R, com a função que foi feita no exemplo anterior. Olha no exemplo anterior como é que a gente fez lá. Eu criei a densidade. Ó. F era a densidade, é uma função de x dada por x sobre 50. Da onde veio esse x sobre 50? Veio daqui, ó. Beleza? X sobre 50. Então, como é que eu vou fazer para achar a esperança de x? Olha só, vou mostrar aqui o código. Eu vou criar uma F1 e uma F2. Quem é F1? X vezes x sobre 50. O que é isso aqui? Xf de x. E vou criar outra função, vou chamar de F2, para não perder os nomes, né? F2 eu vou chamar de outra função de x, que é dada pelo quê? X ao quadrado vezes a f de x, x sobre 50. Eu estou fazendo exatamente isso aqui, ó, onde f de x é x sobre 50. Entenderam? E x ao quadrado, né, no R, no Excel, qualquer software em geral, é só você botar esse acento circunflexo, ele entende que é o quadrado, né? E o asterisco é o produto, é vezes. Tudo bem? Isso aqui? Criei duas funções aqui, F1 e F2. Tranquilo? Então vamos lá. Olha agora o que eu faço. Como que eu encontro esperança de x? É só fazer integrate de quem? F1, que é x vezes f de x dx, no intervalo de onde até onde? Vamos olhar, vamos pensar aqui no R, né? Outra coisa que é interessante para vocês. Aquela função lá, ela foi definida assim, ó. Aqui é o 10, aqui é o 0. E ela, para qualquer valor menor do que 10, ela vale 0. E para qualquer valor maior do que 10, ela vale 0 também. A função é dada assim. Então, calcular a área embaixo dela, vocês concordam que não preciso calcular a área embaixo aqui, que eu já sei que essa área é 0? E a área aqui, eu também já sei que é 0, só me interessa a área aqui. Concordam comigo? A área embaixo dessa função, em relação ao eixo x, né? Aqui tem área 0, aqui tem área 0 e aqui tem área 1, né? A área aqui embaixo é 1. Todo mundo entendeu? Isso aqui? Tá legal até aqui? Então, por que eu estou dizendo isso? Que não precisa calcular a integral, a área de menos infinito a mais infinito, não precisa. Porque eu sei que só tem área de 0 a 10. Então, quando eu for fazer essa conta aqui, ó, basta integrar de 0 a 10. Então, a primeira integral deu 6,66. O que quer dizer isso? Quer dizer que o centro de gravidade dessa figura aqui, ó, é 6,6. Significa o que também? Que o valor esperado da distância do dardo ao centro do alvo é de 6,66 centímetros. O valor esperado dá por aqui assim, né? O valor esperado. Todo mundo entendeu? Essa é a média. E como é que calcula a variância, né? Eu vou fazer esperança de x ao quadrado. Como é que é a esperança de x ao quadrado? Integral de quem? X ao quadrado vezes f de x, botei aqui o f2, de 0 a 10. Quanto que deu isso? 50. Essa é a esperança de x ao quadrado. Como é que eu encontro agora a variância? É só usar essa fórmula aqui, ó. A variância é esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x, ou seja, esperança de x ao quadrado, que é 50, menos o quadrado da esperança de x, que é 6,666 e assim por diante. Dá 5,555. Essa é a variância da variável distância do dardo ao centro do alvo.
Se você calcular a raiz quadrada aqui, você tem o desvio padrão. Você vai ter uma noção de, em média, quanto que está variando em torno desses 6,66 aqui. Conseguiram entender como é que faz isso no computador? Usando Integrate? Tá? Lembrando, meu foco aqui, eu não vou cobrar nada, prometo. No teste de semana que vem, eu não vou cobrar nada que precise programar. Nada que precise calcular a integral. Certo? Se tiver que fazer alguma coisa que envolva algum cálculo de probabilidade, vai ser algo que seja meio óbvio, intuitivo, no sentido de que não precisa fazer nada. Vai ser uma figura que a área é óbvia, ok? Alguma coisa assim, mais ou menos. Mas não se preocupem, meu objetivo não é conta aqui. É a intuição, é vocês entenderem o que eu estou fazendo. O importante para mim é vocês entenderem que todas essas integrais são áreas que estão sendo calculadas embaixo de funções. Ok? Podemos avançar? Então tá bom. Agora eu vou mostrar então para vocês, eu vou tirar essa parte daqui e eu vou mostrar agora para vocês os modelos probabilísticos contínuos. Tem muitos, eu vou focar em dois, porque são dois que com certeza vocês vão ver eles em Social 2 e o normal vocês vão ver a vida toda, né? Se já não viram. Então deixa eu mostrar dois casos aqui. Precisa saber R para estatística 2? Tá, acho que sim. Sim, é porque na verdade você precisa de R para não precisar depender de tabela. Eu vou te mostrar o porquê. Aqui mesmo nessa disciplina. E vai usar a mesma coisa para a estatística social 2. Tá? É para encontrar aquela tabela da normal que tem em todos os livros. Hoje em dia a gente não usa mais livro. A gente só usa livro em prova. Mas no mundo real você usa o R, você usa o Excel, você usa qualquer software que tenha a acumulada. Hoje em dia até calculadora científica tem isso, não tem por que mais usar tabela. Mas aqui eu tenho que ensinar com tabela, porque espera-se que vocês saibam usar as tabelas. Eu tenho que mostrar as tabelas aqui, tá? Mas vamos lá. Então tem que saber R por causa disso, para não ser dependente de tabela, tá bom? Modelos probabilísticos contínuos. Dois modelos que eu vou apresentar, o exponencial e o normal, tá? Uma variável aleatória x tem distribuição exponencial que tem um parâmetro chamado beta, geralmente chamado beta, se a sua densidade tem essa cara aqui, ó. Ali tem aquela função exponencial que eu comentei com vocês, que é aquele número de Euler, que é o 2,71 alguma coisa. É um número irracional que tem uma dízima ali que vai embora, né? Então, não é tipo o π, tá? Mas é esse exponencial, é o número de Euler. O que importa é que é uma função, tem esse exponencial de menos beta x. Então, o que é importante guardar aqui? Quais os valores possíveis de x quando ele tem distribuição exponencial? Ele nunca pode ser negativo, nem zero. Tem que ser maiores do que zero, mas qualquer valor maior do que zero. Pode ser 1,7, 1,71239, qualquer número. Sim, tem muitos livros que usam lambda, é verdade, Thiago, muito bom. Tá? Eu estou mais acostumado a ver beta, mas realmente beta e lambda o pessoal usa muito. Mas o que importa é que essa função aqui, ó, ela tem o que a gente chama de decaimento exponencial. Tudo que vocês escutarem na vida alguém falando em exponencial, saibam que é extremo. Quando começaram a falar assim, ó, os casos de Covid vão crescer de forma exponencial. O que quer dizer isso? Que eles vão explodir, certo? Quando falava de não, aí era outra coisa. Vou pegar um exemplo agora. Se eu dissesse assim, os casos vão cair exponencialmente, o que quer dizer isso? Eles vão rapidamente convergir para zero. Tudo que é exponencial explode muito rápido, certo? Ou explode para zero, ou explode para zero é ótimo, né? Ou ela cai para zero, ou ela explode para mais infinito, certo? Então, aqui rapidamente mostrar o gráfico, tá? Olha como é que é o gráfico dela. Uma exponencial com beta meio, ela começa do meio aqui, ó, e vai decaindo para zero. Então, no ponto 10, ela já é zero aqui, ó. Já é zero no ponto 10 há bastante tempo. Se você colocar beta igual a 1, ela vai começar do 1 e vai decaindo muito rápido para zero. Notem que ela já está próxima do zero, bem antes do 10, né? No 6 aqui ela já está praticamente zero. Se você aumentar o beta, ela cada vez começa mais alta e decai para zero muito rápido.
Alguém sabe me dizer por que que ela está sempre aumentando aqui? Por que que da primeira figura da esquerda, quando eu estou indo para a direita, aumentando o beta, por que que está decaindo cada vez mais rápido para zero, mas cada vez começa mais alto? Alguém sabe me explicar? Não? Muito bom, Isis. Olha só, lembrem, isso aqui é uma densidade, certo? É uma função densidade e probabilidade. Lembra do histograma? Você sempre tem que ter uma função que a área embaixo dela é 1. Agora, olhem essa primeira figura aqui. Ó. O que, que acontece se você pisasse aqui? Imagina que isso aqui é uma figura. E você pisa bem em cima do 6 aqui. Você mete o pé aqui e pisa. Mas a área dela tem que ser 1. O que, que vai acontecer com o começo dela? Vai ter que subir. Concordo? Aí imagina que está nessa 2 aqui, nessa segunda. Aí você vai e pisa bem aqui no 3. Você mete o pé aqui. O que, que vai acontecer? Vai afundar no 3 e vai ter que subir no começo. Certo? Estão entendendo? A intuição. Agora, olha outra coisa. Pensem agora em áreas, tá? Qual desses três são? Isso aqui é o mesmo modelo exponencial, mas com três parâmetros diferentes. Um, o beta é meio, um, o beta é 1, o outro, o beta é o 2. Cada beta que você bota, ela vai mudando esse crescimento e de onde ela vem. Qual desses três casos aqui tem maior probabilidade do x estar entre 0 e 2? Qual desses três modelos tem maior probabilidade do x estar entre 0 e 2? Vamos pensar, né? Qual área é maior? Esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, a área é esse pedacinho que está aqui, ó. Certo? O segundo é esse pedacinho aqui, mas ele é mais alto. O terceiro é mais alto ainda. E outro, então, é o terceiro, é o beta igual a 2. Outra maneira de ver isso, né? Olhem a área que tem depois do 2. Olha esse daqui. Qual é a área que tem depois do 2? É uma área aqui razoável aqui, ó. Olha esse aqui. Qual é a área que tem depois do 2? Pequenininha. E esse aqui, qual é a área que tem depois do 2? Quase nada. Esse último aqui, ó, não tem área nenhuma quase depois do 2. O que quer dizer isso? Que praticamente toda a área está até o 2. Entenderam? Conseguiram acompanhar dessa forma? Então, assim, aí você vai me dizer, tá bom, onde que isso entra no mundo real? Pensem sempre num histograma. Imagina que você pega e faz isso. Vamos ver a renda dos brasileiros, certo? Aí você bota aqui em salários mínimos os domicílios. Você visita, pega uma amostra probabilística, visita várias e várias famílias, uma amostra aleatória, certo? E aí você calcula a densidade, é um histograma com densidades. Nunca faça com as frequências, tá? Porque a gente poder ter essa noção de área. Mas aí você obtém isso aqui, ó. Você obtém um negócio assim, certo? Qual é a ideia então? Claramente tem um decaimento exponencial, porque a área vai decaindo muito rápido para zero, certo? Aí o que, que existem métodos estatísticos que aí você chega e fala assim, isso aqui para mim está com cara de exponencial. Estou começando a achar que essa variável x que eu estou medindo, que é o rendimento médio do domicílio em salários mínimos, esse x tem distribuição exponencial. Vou até voltar aqui para o slide que eu não cheguei a mostrar. Ó. X tem distribuição exponencial beta, mas aí você não sabe quem é o beta, certo? Você não sabe quem é o beta. Mas aí em Estatística Social 2, você vai aprender a fazer o seguinte: se o seu histograma é esse aqui, tá? E você fosse ajustar aqui uma função, um modelo exponencial, qual seria o beta? Certo? Pode ser que você olhasse aqui e descobrisse que esse beta aqui era, sei lá, meio. Cadê? Meio, certo? Porque você olha e conclui que ele tem mais ou menos a cara
dessa primeira aqui, ó. Ou não, ou pode ser que fosse a segunda, certo? Mas não é você que vai dizer, é a estatística que vai dizer. Você vai aprender um método para encontrar o valor do beta que mais se parece com os seus dados. Conseguiram entender agora? Para que serve isso? E aí, se alguém perguntar para você assim, qual é a probabilidade de um brasileiro, um domicílio brasileiro, ter um rendimento médio no mês maior do que 5 salários mínimos? Você vai olhar onde? Você não vai olhar mais no histograma. Você vai olhar aqui, ó, no modelo que você acabou de ajustar, no modelo exponencial. Você vai pensar, meus dados parecem um modelo exponencial. Segundo o modelo exponencial, essa probabilidade deveria ser de tanto. Entenderam? Essa é a diferença da probabilidade para a estatística. Em probabilidade, eu mostro como é que é um modelo probabilístico. Depois, na estatística inferencial, você aprende a descobrir qual o modelo probabilístico mais se ajusta aos seus dados, qual o parâmetro dele. A família é você que escolhe, a família ninguém vai dizer para você. Você que vai na sua mente pensar. Né? Do macro pro micro, tá? Acho que alguém ligou o microfone. Poema, eu estou ouvindo alguma coisa aí. Mas vamos lá. Então, assim, ou você está fazendo pergunta que está tão baixo que eu não estou ouvindo. Era a pergunta? Não, né? Tá bom. Se for, não tem problema, é só perguntar. Mas vamos lá. Então, aqui, ó. É, aqui em Social 1, você está aprendendo a escolher o modelo. Em Social 2, você vai aprender a estimar os parâmetros dele, para descobrir qual é o parâmetro que mais se aproxima dos seus dados, dado o modelo que você escolheu. Entendeu? Então, vamos lá. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu ver o que você escreveu aqui. Sim, sim. Sim. E o crescimento exponencial, qual a distribuição? Na verdade, não tem nenhuma distribuição de probabilidade com crescimento exponencial. Tá? Sabe por quê? Porque se você tivesse uma distribuição de probabilidade com crescimento exponencial, ela ia ter área maior do que 1. Então, imagine isso aqui. Ó. Imagina uma distribuição que faça isso aqui. Ó. O que ia acontecer? Isso aqui nunca ia parar de crescer. E a área aqui ia ficar somando, 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 somando. A área ia tender a mais infinito. A área não ia dar 1. Então não existe nenhum modelo que tenha crescimento exponencial. Se ele for ter crescimento exponencial, tem que ter um corte. Você tem que garantir que ele é sempre menor que um certo ponto aqui. Você bota um ponto A aqui, nunca vai passar de A. Aí pode, você pode definir aqui, ó, nesse pedacinho aqui, você pode definir uma função que seja a sua densidade, que tenha área 1. Mas crescimento exponencial é um modelo para fazer previsões, mas ele não é uma distribuição de probabilidade, não é um modelo probabilístico. Ele é um modelo para fazer previsões, mas ele não te dá probabilidades assim com a área embaixo. Tá bom? Beatriz. Ok? Tá bom. Então vamos lá. Outra coisa interessante da exponencial, tá? Se o seu modelo tem distribuição exponencial, a esperança dele vai ser 1 sobre o parâmetro que você botou ali, o beta. E a variância vai ser 1 sobre beta ao quadrado. Certo? Olha outra coisa interessante. Quanto vai valer o desvio padrão dessa variável? Quanto vai valer o desvio padrão de uma exponencial beta? Está escrito aí na tela aí, né? O spoiler gigantesco aí. Mas olhem para essas expressões aqui, né? Se a variância é 1 sobre beta ao quadrado, quem é o desvio padrão? 1 sobre beta, concordam? Que tem que ser a raiz quadrada de 1 sobre beta ao quadrado. A raiz quadrada aqui dá 1 sobre beta. Então, o que significa isso? Se você tem um modelo exponencial, se seus dados se comportam de acordo com um modelo exponencial, a média amostral tem que ser parecida do desvio padrão amostral. Tem que ser parecida com o desvio padrão. Lembram da Poisson? A Poisson tinha média igual à variância. Essa aqui tem média igual ao desvio padrão. Ok? Conseguiram entender?
Então vamos lá. Essa aqui, por exemplo. Se o seu histograma tem esse comportamento aqui, ó, qual é a média de x? Qual é a média dos seus dados aqui, nesse primeiro caso aqui? Quem é o centro de gravidade dessa distribuição e quem é a média de x? O que você tem que fazer? Olhem para cá. Quem é a esperança de x? 1 sobre beta. Então aqui, quem é a média dessa primeira distribuição que está aqui? 2. Quem é a média dessa daqui? Da segunda? 1. E quem é a média da terceira? Meio. Estão vendo? Ou seja, quanto maior o beta que você coloca, menor a média. Certo? Então, nesse desenho que eu fiz aqui, ó, certo? Se você dissesse que esse histograma aqui tem beta meio, você implicitamente está dizendo que a média amostral desses dados aqui é 2. E que o desvio padrão amostral desses dados aqui é 2 também. Estão entendendo? São fortes indícios para você saber se o modelo exponencial fica bem ou não. Calcula a média amostral, calcula o desvio padrão amostral. Deu a mesma coisa? É um indício. Entenderam? Então, assim, qual é a aplicação nas ciências sociais do modelo exponencial? Qualquer variável que seja muito concentrada aqui no começo com assimetria positiva, que tenha esse comportamento que pareça uma função que vai caindo. Esse é o modelo exponencial. Ele é muito usado para tempo, né? Tempo até passar a dor de cabeça, tempo de cura, certo? Tempo de vida, tá? Não, o tempo de vida de uma pessoa, né? Sempre vai ter alguma. Até que tempo de vida não, porque tem gente que morre cedo, né? Mas após uma certa idade, né? Tempo de vida na velhice, né? Depois que você chegou aos 70 anos de idade, quanto tempo você ainda vai viver? A distribuição com certeza vai ter um comportamento assim. Quantos anos além? Tempo de vida de uma lâmpada, isso é muito usado na área de confiabilidade, na engenharia, né? Também a gente dá esses exemplos na graduação. Tempo de vida de lâmpada, tempo de vida de uma turbina de avião, certo? Ok? Todo mundo entendeu aqui? E aqui uma outra coisa, tá? Felizmente, a função exponencial tem a acumulada conhecida. A cara da acumulada é dada por essa expressão aqui. Então, se alguém der para você falar, seus dados têm distribuição exponencial, você já sabe a acumulada. Você não precisa fazer integral, isso aqui já te dá qualquer probabilidade. Querem ver um exemplo? Vamos ver aqui, ó. Suponha que a bula de um medicamento afirme que, após ingeri-lo, o tempo de permanência da sua substância ativa no organismo do paciente siga um modelo exponencial com média de 8 horas. Isso é muito comum, certo? Isso aqui é muito comum e muito realista esse exemplo. Na hora que você ingere o medicamento, a substância fica em todo o teu corpo, tá? E depois isso começa a diminuir rapidamente. Em 8 horas não tem mais quase nada no teu corpo, entende? Isso aqui é um modelo exponencial. Olhem só, olhem como é que era o modelo exponencial aqui, ó. É uma constante vezes exponencial de menos essa mesma constante x. Olha como é que está aqui, ó. Uma constante vezes a exponencial de menos essa constante vezes x. É exatamente o modelo exponencial. E, de novo, quem é a constante aqui? 1 sobre 8. Quer dizer que é uma exponencial 1 sobre 8. Quem é o valor esperado dela? É o inverso dessa constante, que é 8. Está escrito aqui em cima. Ó. O tempo de permanência tem média de 8 horas, então vai ser uma exponencial 1 oitavo. Entenderam? Esse é o modelo. Tá claro? E olha a variável. Tempo de permanência da substância no organismo. Como é que eu sei que tem distribuição exponencial? É uma variável contínua, assume valores de zero a mais infinito e tem um decrescimento. Quanto maior o valor, mais improvável. Tá entendendo? Aí vem a pergunta: qual a probabilidade de que a substância esteja presente no organismo
por mais de 4 horas após a ingestão? Antes de eu responder isso aqui, uma pergunta para vocês. Vou perguntar aqui. Vou mudar essa pergunta e vou tirar duas palavras dessa pergunta que vocês vão me responder. Eu vou tirar a palavra mais e a palavra de. Tirei a palavra mais e a palavra de, que eu estou passando o mouse aqui em cima. E vou ler a pergunta para vocês. Qual a probabilidade de que a substância esteja presente no organismo por 4 horas após a ingestão? Exatamente 4 horas após a ingestão. Qual é a probabilidade da substância estar ativa? Quanto vale essa probabilidade? 0. Tá claro para todo mundo? A probabilidade da substância estar ativa exatamente por 4 horas após a ingestão é 0. 5 horas, 0. 1 hora, 0. Sempre que eu pegar um ponto, é 0. Agora, por mais de 4 horas, quer dizer 4 horas, 5 horas, 6, qualquer valor acima de 4 horas. 4 horas e meia, aí é um intervalo. Aí sim eu posso calcular a probabilidade, posso calcular áreas. Entenderam? Então, de uma forma assim, geral, o que a gente tem ali? A gente está diante de um problema. Então, essa aqui, por exemplo, essa se ajusta. Tá? Em geral, tempos de vida, tempos de duração costumam se ajustar bem em modelo exponencial. Tá? Mas vamos lá. Imagine isso aqui. O que essa distribuição está dizendo para a gente? Que ela tem um histograma, né, que faz assim. Consequentemente, o modelo está assim. A média dele, por aqui assim, é o 8. Isso aqui é x, tem distribuição exponencial 1/8. Entenderam? É isso aqui que está na minha cabeça ao olhar para aquela informação toda ali. E aí, o que ele está pedindo? Ele está pedindo o seguinte: qual a probabilidade, vamos botar que aqui é 4, esquece a escala, qual a probabilidade da substância estar ativa por mais de 4 horas? O que ele quer? Ele quer essa área aqui. Ele quer isso aqui. Probabilidade de x maior do que 4. Se você fosse fazer isso aqui matematicamente, seria integral de 4 até mais infinito da densidade de x. É aquela área ali. Mas a gente não vai fazer essa conta. A gente não vai fazer usando integral assim. A gente vai fazer de outra forma. Como é que eu posso usar acumulada aqui? Probabilidade de x maior do que 4. Isso é igual a 1 menos o quê? Todo mundo concorda que é igual a probabilidade de x menor ou igual a 4? Todo mundo concorda? Tá bem até aqui? Então vamos lá. Quanto vale isso daqui? Isso aqui é 1 menos a definição de função acumulada. Fzão de 4. Certo? Então vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos, aí tem a expressão que está lá. Olha aqui, a expressão da acumulada. A acumulada, se x é uma exponencial beta, então f de x vai ser 1 menos esp de menos beta x. Então, no nosso caso, é uma exponencial 1/8. Então, vai ficar 1 menos esp de menos 1/8 vezes x. Mas quem é x? Quem é o x que eu estou aplicando aqui? Né? Olhem aqui, ó. Fzão de x, bota o x lá dentro. Aqui eu estou fazendo Fzão de 4. Então, aqui no lugar do x vai o 4. Entenderam? É essa conta aqui que tem que fazer. E isso aqui dá, esse corta com menos é mais, dá esp de menos meio. Se você colocar na calculadora exponencial de menos meio, né? Você vai ver a resposta e está lá no
Deve estar aqui no quadro. Aqui, ó. Aqui tem toda a conta. O valor deu 0,6. Certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que essa área aqui preta, a área aqui, ó, é de 0,6. 60% da área está depois do 4. Entenderam? Então, o que vocês acham? Qual é a probabilidade da substância estar ativa em você após 4 horas de tomar o medicamento? É alta essa probabilidade, é 0,6. Certo? Todo mundo entendeu o que foi feito nesse exemplo? Agora, outra pergunta, né? A média é 8 horas, né? Não manda tomar o remédio de 8 em 8 horas? Mandaram tomar de 8 em 8 horas, porque fala que em 8 horas a substância praticamente sumiu do organismo. Mas qual é a probabilidade dessa substância continuar ativa no seu organismo após 8 horas? Qual é a conta que tem que fazer? Vocês concordam que é exatamente essa conta aqui, substituindo o 4 por 8? Todo mundo entendeu? Ele quer a probabilidade de x maior do que 8. É só trocar esse 4 por 8, 4 por 8, 4 por 8, 4 por 8 e botar a resposta. Sabe quanto que dá isso aqui, ó? 0,36. Ainda é alta? É razoável, né? Então isso aqui é só para vocês terem uma noção, né? Por que ainda é alta? Olha só a figura que eu fiz. Eu fiz uma figura mais ou menos como é, tá? Não é muito, né? Mas enfim. O 8, apesar de ser a média, tem média 8, quer dizer que muitas vezes vai passar de 8, certo? Se tem uma distribuição exponencial, a probabilidade de passar dessa média 8 aqui está dando 0,36. E de passar de 4 horas, 0,6. Ok? Todo mundo entendeu? Uma coisa interessante, né? Vocês estão vendo que a de C maior do que 4 é 0,6 a área. C maior do que 8 é 0,36. Vocês concordam então que a mediana tem que estar entre 4 e 8? Porque a mediana tem que deixar uma área à direita de 50% e uma área à esquerda de 50%. Então, se do 4 em diante tem 60% e do 8 em diante tem 36%, a mediana tem que estar entre esses dois números, concordam? E aí vem a pergunta: estão vendo acontecer aqui, ó? Quem é a moda? Vocês estão vendo que a moda está aqui no zero, próxima de zero aqui, a moda? A moda está aqui. A mediana está aqui. E a média está aqui. Ou seja, eu tenho média maior que mediana, maior que moda. Exatamente o que acontece na simetria positiva. Ok? Conseguiram enxergar? Então, esse exemplo é um exemplo realista, tá? Usando a distribuição exponencial. E aí vem, não usei em nenhum lugar aqui o R nem nada, só usaria para calculadora, né? Então, só para vocês saberem, né? Se você quisesse fazer no R, quanto que vale exponencial de menos meio? Eu não vou deixar o R aberto aqui porque eu vou precisar dele. Deixa eu botar aqui, peraí. Limpar, né? Então, quanto que vale exponencial de menos meio? É só você fazer assim, ó. Exponencial é uma função dentro do R e coloca dentro menos 0,5. Olha lá o 0,60. Tá? ESP elevado a menos meio. Tá? Se você quisesse ESP de menos 1, ESP elevado a menos 1, 0,36. É exatamente a conta que a gente fez nesse exemplo aqui. Ó. Cortou 1 aqui, né? 1 menos 1 dá 0. Ficou exponencial de menos 1. Deu 0,36. Usa assim. Certo? E lembrando, se você não souber o que é o número de Euler, é só você escrever ESP elevado a 1. Aí aparece ele aqui. Ó. Esse é o número que está ali embaixo. O número E.
Tem essa cara aqui, certo? Então, fazer ESP de menos 1 é a mesma coisa que pegar esse número horroroso aqui, né? E elevar ele, aqui, ó, elevado a menos 1. Tá lá, o 0,36 de novo. Ok? Conseguiram entender? Então, ESP de alguma coisa é 2,718282 elevado a alguma coisa. Beleza? Podemos sair da exponencial e vamos entrar no modelo mais utilizado no mundo, distribuição normal. A gente vai falar hoje até o final da aula dele e um pedaço da aula que vem, tá? Só que não dá para falar da normal antes, porque vocês têm que ter essa noção do caso contínuo, o que é esperança, o que é variância, o que é variável aleatória, para poder chegar na normal, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, vamos assumir que você tem uma variável aleatória que é contínua, então ela assume qualquer valor, e vamos assumir que ela pode ser qualquer valor, positivo, negativo, qualquer número real, desde que seja contínua, um intervalo, certo? A distribuição normal, ela vai ser a variável aleatória que tem essa densidade aqui, é uma densidade bem feia, estão vendo aqui? Ó? É uma densidade que tem π dentro dela, que é um número irracional. Tem o exponencial também dentro dela, e tem os dois parâmetros dela. Ela tem dois parâmetros, ao invés de um só, ela tem dois parâmetros. Só que são dois parâmetros com interpretações muito legais. O primeiro parâmetro dela representa a média e o segundo parâmetro dela representa a variância. Não é à toa que a gente usa como letras para representar esses parâmetros a letra mi e a letra sigma 2, porque aí eu já vou saber que o mi é a média e a variância é o sigma 2. Consequentemente, o desvio padrão dessa normal é o sigma, certo? A notação que a gente usa para média universal, né, é mi. É a mesma da normal, de tão importante que ela é, certo? Tudo é relacionado com a distribuição normal. Essa é a forma de escrever, ó. X tem distribuição normal mi e sigma 2. O que quer dizer isso? A sua variável aleatória é contínua e tem uma densidade, tem uma forma, né? A forma dela é como a forma da normal, e ela tem média mi e variância sigma 2. Vou mostrar para vocês como que é a cara da distribuição normal. Vocês já devem ter visto isso aqui alguma vez na vida. Um histograma ou a distribuição normal ou uma função com essa cara aqui. Vocês já viram alguma vez esse formato de sino aqui? Para dar exatamente esse formato de sino aqui, tem que ser essa expressão aqui, perfeitinha que vocês estão vendo aqui, ó. E aí vai dar aquele sino que está ali, tá? É uma expressão feia que vocês não vão trabalhar com ela, vocês não vão mexer. Em estatística social 2, talvez até mexa com essa expressão, mas aqui não mexe, tá? Então, tá aqui, ó. Olha coisas interessantes que ela tem. Você faz o desenho dela. Se eu falar para você que a sua variável aleatória tem distribuição normal, você já sabe que ela tem esse formato de sino. E aí eu vou perguntar, quem é a média, né? A média é 7. O que que significa isso? Quer dizer que o ponto onde ela é máxima é no 7, é na média. Ela é simétrica em relação à sua média. A normal não tem assimetria. Ela é perfeitamente simétrica, tá? E ela tem outra coisa interessante. Se você pegar desvios padrões para mais e para menos, você chega em probabilidades conhecidas. O que quer dizer isso? Vocês estão vendo aqui, ó, no desenho que eu estou colocando, vocês estão vendo que ela parece que está variando de... Aqui, ó, do Mi menos 4 sigma, ela já é praticamente zero. No Mi mais 4 sigma, ela é praticamente zero. O que significa isso? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu digo assim para você. Vamos pensar uma variável aqui. A altura, tá? Vocês. A altura de vocês, a altura de alunos de pós-graduação da ENSE, tem distribuição normal, com média 170 e com, deixa eu pensar, variância de 9 centímetros ao quadrado, certo? Então vamos guardar. Isso aqui é a média, isso daqui é a variância, certo? Imaginaram isso aqui? Você fez aí.
Eu acredito que os meus alunos sempre têm distribuição normal à altura deles, e a média costuma ser 1,70 e a variância é 9. Se a variância é 9, qual é o desvio padrão? 3, certo? Só com essa informação aqui, eu já consigo imaginar como é que seria um histograma com a altura de vocês. Como é que seria esse histograma? Ah, ele teria essa cara aqui, ó. Eu faria aqui um gráfico, eu faria um sino. Onde que ele estaria centrado? Na média. 170, certo? Vamos olhar, olhem lá de novo aqui, ó. Vamos olhar esse 3 sigma. Estão vendo que esse lugar aqui já é quase zero. Mi mais 3 sigma. Quanto vale Mi mais 3 sigma nessa turma? Quanto vale Mi mais 3 sigma nessa turma? Tá entendendo o que eu estou falando? Não. Mi mais 3 sigmas. Mi mais tem que fazer 170 mais 3 vezes o desvio padrão. 3 vezes o desvio padrão é 9, certo? Porque o desvio padrão é 3. Então, 179 é Mi mais 3 sigma. Então, eu já sei que mais ou menos, vou botar aqui 1, 2, se aqui ó, fosse o Mi mais 3 sigma e aqui fosse, tá um pouquinho errado o meu desenho, mas aqui fosse o Mi menos 3 sigma, o que eu ia saber? Que aqui é 179. E quanto que é a média menos 3 sigma? 161. Certo? E uma coisa interessante, na normal, essas probabilidades sempre vão dar a mesma coisa. Ou seja, se eu quiser calcular a área que tem aqui, ó, daqui até aqui, embaixo da curva, ou seja, toda essa área aqui, ó. Sabe quanto que ia dar? 0,9973. Eu sei de cabeça de tanto que a gente usa isso, tá? Então, só de você me dizer que os dados têm distribuição normal e que a média é 170 e a variância é 9, na minha cabeça eu já sei qual é a probabilidade de eu selecionar um aluno dessa turma e ele ter altura entre 161 centímetros e 179 centímetros. 99,73%, ou 0,9973. Entenderam? Tá. Oi? Desculpa interromper. Quando é que a gente configura, não sei se você vai falar isso adiante, mas a gente tentou agora essa questão, um fenômeno, uma observação, que a distribuição vai ser normal. O que é que caracteriza isso? Quando é que vai ser caracterizado? Perfeito, vamos lá. Primeira coisa, tá? Saiba que muitos fenômenos da natureza têm distribuição normal. Segunda coisa, você tem que verificar esse formato de sino nos seus dados. Você vai fazer um histograma e vai ver que ele tem esse formato de sino, certo? Outra característica que é esperado. Isso aqui é um exemplo. Pega os seus dados, calcula a média, calcula o desvio padrão. Pega a proporção de observações que estão entre 3 desvios padrões abaixo da média e 3 desvios padrões acima da média. Deu aproximadamente 99,73% dos dados? Deu, é um indício. Certo? Mas não é só isso que geralmente a gente vai fazer. Existem testes de hipóteses estatísticos que fazem você concluir se seus dados têm distribuição normal ou não. Você faz um teste de hipótese, chamado teste de normalidade. Entendeu? É como se você tomasse essa decisão usando um critério estatístico. Tá bom? Mas os indícios são esses que eu falei. Simetria, os dados têm que ser simétricos, tem que ter o formato de sino, não pode ter observações comuns assim que estão 5 desvios padrões acima da média. Isso é uma coisa raríssima, não pode ter. As coisas têm que estar aqui entre 3 desvios padrões abaixo e 3 acima. Entendeu? Essa é a ideia, tá? Aí, só para vocês terem uma ideia, outra coisa, imagina agora que eu dissesse assim para você: outro fenômeno qualquer tem distribuição normal com média 2 e variância 1.
certo? Se eu dissesse isso aqui, até vou mudar o 2 aqui, vou botar 5. Média 5 e variância 1. Na sua mente, você já vai imaginar um histograma onde tem formato de sino, está centrado no 5, e vamos lá, 3 desvios padrões acima e abaixo. Quanto que é 3 desvios padrões acima de 5 aqui nesse problema? Quem é o desvio padrão? A variância é 1, então quem é o desvio padrão? 1. Então, entre o 8 e o 2, você tem que ter aproximadamente 99,73% das suas observações. Entendeu? Sempre vai ser verdade. Essa probabilidade que eu estou colocando aqui sempre é verdade. Não importa quem é a média e quem é a variância. O que importa é que é 3 desvios padrões acima da média, 3 desvios padrões abaixo da média. Então aqui dá uma noção para você. Ó. Um desvio padrão acima da média está aqui. Ó. Um desvio padrão abaixo da média está aqui. A área aqui é fixa. 2 desvios padrões acima da média, 2 desvios padrões abaixo da média. A área é fixa. 3 desvios é fixa. Então já digo para vocês, tá? Você calcula essa probabilidade com base na acumulada? Sim, perfeito, é com base na acumulada que a gente calcula. Mas de tanto usar, eu já sei de cabeça, tá? Então, por exemplo, um desvio padrão acima e abaixo dá uns 65% mais ou menos aqui de área. 2 desvios padrões acima e abaixo já dá 95%. E 3 desvios padrões já é 99,73%. Se você pegar 4 desvios padrões, é praticamente 1. É 99,999 alguma coisa. Entenderam? Mas teoricamente vai até mais infinito. Só que não acontece, a probabilidade é zero, mas teoricamente vai até mais infinito e menos infinito. Entenderam? A ideia da normal? Ok? Então, por exemplo, vamos lá. Vamos imaginar no trabalho que vocês estão fazendo, né? Uma pesquisa que vocês venham fazer. E você vai implementar um questionário para as pessoas. Me digam que variáveis vocês poderiam perguntar para uma pessoa. Vamos imaginar que você está fazendo uma pesquisa de saúde. Você é do Ministério da Saúde e você quer encomendar para o IBGE uma pesquisa para ver a saúde da população. Que tipo de variável contínua vocês poderiam pensar? Não pensa agora se é normal ou não, tá? Só pensa comigo variáveis contínuas que você poderia colocar no seu questionário. Geralmente coisas biométricas que você poderia colocar, né? Então, vamos botar, você quer saber a altura e peso de criança, certo? Altura e peso de criança. Vocês já viram aquelas, alguém aqui, não sei se é mãe ou pai aqui, mas já viram aquelas cadernetas, né? Que tem lá as proporções, né? Se a criança está acima do peso, abaixo do peso, aquilo ali tem um modelo estimado, certo? Você pode ter um modelo ali que calcula as probabilidades, certo? E aí você sabe quem está 3 desvios padrões ou 2 desvios padrões acima da média é uma coisa muito rara, então não é normal. A pessoa está com algum problema. Aquilo ali eu estou mostrando a normalidade. Qualquer coisa que saia dali está saindo da normalidade, certo? É mais ou menos essa a ideia. Então você poderia ter, né, peso, altura. Aí pergunta, né? Se você fosse entrevistar os brasileiros no país, pega uma amostra aleatória. Como que vocês acham que ia ser o histograma do peso dos brasileiros, das crianças? Vou dar duas opções aqui. Não tem resposta certa, eu não sou especialista. Vocês acham que o comportamento ia ser assim do peso das crianças? Ou você acha que o peso das crianças seria assim? Como que você acha que ia dar o histograma? Pode até ser que não fosse normal, mas vocês concordam que não tem por que eu achar que assim, tem crianças acima do peso, tem crianças abaixo do peso, tem crianças no peso. Se você acreditar que o mais comum são crianças em torno da média de peso, tem que ter mais área no meio. Não pode ser a vermelha. A vermelha vai ser assim: peso de crianças que são pobres, que são muito pobres, certo? Ou que passam fome. Aí sim, você vai ter muita gente com baixo peso e algumas lá que só comem porcaria com peso alto, aí vai dar a vermelha. Mas se você pegar uma população mais ou menos homogênea, que tem. Geralmente vai ter gente acima e abaixo da média, certo?
Conseguiram entender aqui? Agora, sei lá, imagina que você vai estudar, por exemplo, as crianças que tiveram episódios de diarreia, sei lá, sabe? O tempo que a criança ficou com diarreia, você poderia colocar. Provavelmente o tempo, o número de dias que a criança ficou com diarreia, é muito comum ter diarreia um dia só, ter diarreia só uma noite. Em alguns casos, quando é muito grave, a criança fica 5 dias com diarreia, né? Então, talvez o mais apropriado seria uma coisa assim, certo? E não uma coisa assim, ok? Por quê? Porque é um fenômeno que tende a ter um valor muito baixo. Em geral, não dá nada. Em geral, é uma coisinha rápida, mas tem alguns casos que é muito que vai acima da média longe. Mas se for outro tipo de doença, por exemplo, a pessoa pegou dengue, número de dias com febre. Se você pegou dengue, é muito difícil você falar que pegou dengue e só ficou um dia com febre. Geralmente quem tem dengue fica com dor e febre por muitos dias, né? Então talvez dê ali uma média de 5 dias com pessoas abaixo, com pessoas acima. Tudo vai depender do fenômeno. Você tem que imaginar na sua mente um histograma, entenderam? Por isso a importância de lembrar quem é a variável aleatória. Pensa na variável, pensa no histograma dela e depois você pensa no modelo. A mesma coisa para o caso discreto. Pensa na variável, pensa nos valores possíveis, depois você pensa no modelo. No caso contínuo, é muito importante imaginar a forma. No caso discreto, é mais importante imaginar os valores possíveis. Que valores que ela assume? Aí você vai pensando no modelo do caso discreto. No caso contínuo, interessa muito também os valores, mas também a forma. A forma acaba sendo muito importante. Ok? Entenderam? Até aqui tudo bem? Então, vamos falar mais da normal aqui. Ó. Outra coisa que isso aqui é só para vocês saberem, tá? Se uma variável tem distribuição normal, se vocês têm altura com distribuição normal, eu posso pegar a altura de vocês, multiplicar por 2, somar 50, fazer qualquer combinação linear que continua tendo distribuição normal. Isso é uma coisa incrível. Nenhuma distribuição que vocês viram até agora aqui nesse curso comigo, se você pegar a distribuição e multiplicar por 2, já não é mais aquela distribuição. Então, por exemplo, Poisson. Se x tem distribuição Poisson, e você multiplicar x por 2, já não é mais Poisson. Se x tem distribuição exponencial, não, a exponencial até é. A exponencial até pode ser que dê em alguns casos. Mas a maioria a exponencial soma uma constante. X tem distribuição exponencial, tempo de vida é exponencial. Soma uma constante, não é mais exponencial. Certo? A normal não. Se x tem distribuição normal, soma uma constante, continua sendo normal. Por isso que ela é usada algebricamente, ela tem propriedades excelentes. Tá? Ela é maravilhosa, a distribuição. Ela é um milagre da natureza, de verdade. Porque ela não foi uma distribuição inventada, ela é uma distribuição observada na natureza. Tá? Então vamos lá. Aqui tem uma outra. Graças a isso aqui, graças a esse comportamento, existe uma coisa que você pode fazer com a normal, tá? Que salvou a vida das pessoas por muitos anos, no século XX, antes do computador, tá? Que é o seguinte, vou botar aqui a ideia para vocês. Se x tem distribuição normal com média μ e variância sigma 2, se você fizesse x mais 2, continuaria sendo normal, tá? Continuaria sendo uma normal isso aqui. Se eu chamasse isso aqui de y, x mais 2, certo? Vamos só na nossa mente aqui tentar lembrar uma coisa que a gente viu lá atrás, quando a gente definiu esperança e variância. O que acontece com a média quando eu somo duas unidades? O que acontece com a média? Soma essa mesma constante, certo? Então, o que significa isso? Vamos imaginar aqui, ó, que x tem média μ de x e variância sigma 2 de x. Você pode imaginar o número que você quiser na sua cabeça. X tem média 7 e variância 9, o número que você quiser. Se eu criar uma variável nova y, tá? Que é o x mais uma constante, sabe o que vai acontecer? A média de y
vai ser a média de x mais 2. E vocês lembram o que acontece com a variância quando você soma uma constante? Se você somar uma constante a um conjunto de dados, o que acontece com a variância? Nada. O que significa isso, então? A variância de y é a variância de x. Não afeta nada. Certo? O que eu acabei de descobrir? Eu já sei que o y tem essa média e essa variância. Mas tem um resultado que diz que como o x era normal, o y vai ser normal também. Então, com base nessas informações aqui, eu vou poder dizer que o y tem distribuição normal com média, que vai ser a média de x mais 2, e a variância é a mesma do x. Ok? A mesma coisa se eu tivesse multiplicado por uma constante, ia afetar a média e a variância, mas ele continua sendo normal. E aí o que o pessoal faz, tá? Se x é normal mi e sigma 2, a gente pode provar que se você cria uma variável z que é x menos a média dividido por sigma. Notem que essa média e esse sigma 2 são constantes. Se eu pegar a variável x e subtrair a sua média e dividir pelo desvio padrão, o que vai acontecer? Eu já tinha comentado isso com vocês lá no começo do curso. O que vai acontecer é que o z ele vai ter média 0 e variância 1. Sempre que você fizer isso aqui. Isso se chama padronizar uma variável, certo? Qualquer variável que você tiver na sua vida, qualquer variável aleatória. Se eu pegar a altura de vocês, né? Eu falei que eram 170 com desvio padrão de 3. Se eu fizer, então, a altura de cada um de vocês e subtrair a média, então você tem 1,80 m, vai ficar 1,80 m menos 1,70 m dividido por 3. Se eu fizer isso para todo mundo e criar uma nova variável, essa nova variável vai ter média 0 e variância 1, certo? Consequentemente, daqui a gente conclui que esse z vai ter distribuição normal 0, 1. E essa é a normal mais importante de todas. Tá? De todas as infinitas normais que você pode ter colocando valores de mi e sigma, essa é a normal mais importante. Tanto é que ela ganha uma letra sempre que alguém falar na letra Z. Tá bom, vamos lá, Beatriz. Só para eu voltar, qual o ponto que você não entendeu? Essa parte daqui, ó, vem das propriedades, certo? Vamos pensar aqui rapidamente, ó. O que estava aqui, ó. Lembra esse exemplo do y aqui? O que acontece se ao invés de somar 2, eu tivesse subtraído 2? Você concorda que a média de y ia ficar subtraída 2 unidades? Ela ia ficar subtraída 2 unidades. Então, olha, vamos ver aqui nesse exemplo. Se x tem distribuição normal com média mi, quer dizer que o x tem média mi. Se eu fizer x menos mi, qual vai ser a média resultante disso? Zero, certo? Então eu já sei que o z vai ter média zero. Tá? E a segunda coisa era, quando multiplica a variância por uma constante, desculpa, quando multiplica uma variável aleatória por uma constante, a variância fica multiplicada por essa constante ao quadrado, certo? Então, o que acontece? Se eu multiplicar essa variável x aqui, ó, por uma constante, qual é a constante que eu vou multiplicar? A constante 1 sobre sigma. Tá vendo esse 1 sobre sigma aqui? Tem 1 sobre sigma multiplicando. Tá? Se eu multiplicar por 1 sobre sigma, o que vai acontecer com a variância? Vai ficar multiplicada por 1 sobre sigma ao quadrado. Certo? Só que a variância é sigma 2. Quanto que dá sigma 2 multiplicado por 1 sobre sigma 2? Isso dá 1. Então, isso aqui é uma forma que você tem
Não tem nada a ver com a distribuição normal. Qualquer variável, se você fizer essa conta que está aqui, ó, você padroniza a sua variável para ela ter média 0 e variância 1. Não importa o valor que ela assumia no começo, ela vai ter média 0 e variância 1. Isso se chama padronizar uma variável. Ok? Só que o que acontece? Padronizar uma variável é fazer uma combinação linear dela. É multiplicar por uma constante, somar ou subtrair uma constante. E existe um resultado que diz que combinação linear de normal é normal. Então, se x é normal, esse z aqui vai ser normal também. Então, esse z vai ser normal e a média, a variância dele eu já sabia por causa de resultados da média, propriedades da média e da variância. Entendeu? Tudo bem? Então tá. É isso que está escrito aqui, ó. Esse resultado é muito útil, pois ele garante que se x é normal μ sigma 2, x menos μ sobre sigma vai ser normal 0,1. E essa normal 0,1 recebe um nome, ela é famosa. Ela é chamada de normal padrão ou normal reduzida. Tá? Ela ganha letras especiais e eu vou tentar explicar para vocês agora, vou aproveitar esse finalzinho da aula, que falta 10 minutos, para eu explicar da onde vem esse slide aqui e vai ajudar vocês para na próxima aula a gente só fazer exemplo de conta com a normal. A próxima aula vai ser só exemplo de conta, tá? Eu vou focar nisso aqui agora. Olhem só. Imagina o seguinte. Imagine isso aqui. Todo mundo presta atenção, tá? Imagina que x tem distribuição normal 7, 10. Certo? E alguém fala assim para você: eu quero calcular a probabilidade de x estar entre 1 e 9. Certo? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer isso aqui. Ó. Eu vou ter que fazer a integral de 1 a 9, ou seja, a área embaixo da curva, certo? De quem? De f de x dx. Só que olha a cara da f de x. Olhem a cara dela. É isso aqui, ó, a cara dela. É essa coisinha feia aqui. E aí, sabe o que acontece? Se você já fez cálculo 1 na sua vida, se você é engenheiro, já fez cálculo 1, se você já estudou exatas, você vai saber que essa função aqui não dá para integrar. Não dá. Porque não tem uma expressão analítica, você não aprende em cálculo a fazer isso. A única maneira de integrar isso aqui é usar uma aproximação numérica, que é o que o computador faz. Ou seja, para integrar isso aqui, você vai precisar do quê? Do computador. Certo? Ou vai implementar um algoritmo na mão, que a gente ensina isso nas matérias de cálculo numérico, numa graduação de exatas, vai ter que fazer essa probabilidadezinha aqui na mão. Imaginaram alguém fazer isso? Imagina lá no século XVIII, alguém tendo que fazer sem o computador um algoritmo aqui para encontrar uma probabilidade. Se quisesse outra probabilidade, tem que fazer de novo isso. Imaginaram o drama? Tá? Ia ser meio dramático, né? Então, o que acontece? Isso aqui não é uma alternativa sem o computador. Isso aqui, sem o computador, ninguém vai fazer. Certo? Vocês vão fazer com o computador, mas enfim. Então, o que se faz? Observa-se que isso aqui é a acumulada no ponto 9 menos a acumulada no ponto 1, certo? Então, se alguém tivesse encontrado uma expressão matemática para a função acumulada da normal 7, 10, bastava botar aqui os números dentro dela que resolvia o problema. Só que não existe essa expressão matemática. Não existe essa função. Tem que fazer no computador. Certo? Então, o que se fez no passado? Tabulou-se. Alguém fez a conta das probabilidades e colocou num livro. Colocou numa tábua de probabilidades. Só que, vamos lá, é impossível eu fazer isso para qualquer normal. Por quê? Porque quantas normais existem? Imagina só, quantas normais diferentes eu posso criar? Vocês concordam que são infinitas? Qualquer valor de média que eu botar aqui vai dar uma normal diferente. Qualquer variância que eu botar aqui vai dar uma normal diferente.
Isso aqui é uma quantidade absurda de valores. Isso aqui, tá? Tem um número de valores possíveis aqui, está dentro do R2. Isso aqui é um número que não dá nem para contar quantas possibilidades tem, certo? É um número não enumerável. É um conjunto não enumerável de valores possíveis que eu posso botar aqui dentro. Então não tem como eu botar num livro todas as normais. O que as pessoas fizeram? Fizeram todas as contas para a normal padrão e encontraram o valor da função acumulada para uma normal padrão e botaram isso em todos os livros. Eu vou mostrar para vocês isso para onde que está. Olha aqui. Isso aqui é metade da tabela. E aqui está a outra metade. Tá? Então, um exemplo. Tá? Olhem aqui. Isso aqui dá para a gente a probabilidade acumulada, certo? Então, se alguém pedisse assim para você, ó, numa normal padrão, quanto vale f de 1? Certo? Então, vamos imaginar, eu estou numa normal padrão, né? Como é que é a normal padrão? A normal padrão é assim, tem média 0, 3 desvios padrões acima e 3 desvios padrões abaixo da média dá 3 e menos 3, concordam? O desvio padrão é 1, a média é 0. Estão entendendo aqui? A média, 3 desvios acima, 3 desvios abaixo, entenderam? Aí alguém pede para você, eu quero a probabilidade dessa variável aleatória assumir um valor menor ou igual a 1. Ele quer o fzão de 1. O que ele quer então? Ele quer essa área aqui, né? Se aqui fosse o 1, ele quer essa área toda aqui, lá do menos infinito até aqui. Concordam que essa área vai dar maior do que meio? Essa distribuição é simétrica. Quer dizer que até o zero tem meio e depois do zero tem meio. Essa probabilidade é maior que meio, certo? Mas como é que eu vou fazer isso? Usando cálculo numérico. Tem na tabela. Vamos ver quanto é que vale essa probabilidade? É só você vir aqui ó, e procurar o valor 1. Olhem aqui. Ó. Você olha nessa coluna aqui, nas linhas, ó, e procura o valor 1. E o que significa nas colunas? Estão vendo lá em cima aqui, ó, 0,0? Significa que aqui, ó, essa célula aqui, ó, é a célula do 1,0. Quem é essa segunda coluna? Se você olhar nessa linha que está aqui, ó, é o 1,01. Estão entendendo? Até vou pegar um caso mais complicado, para vocês não acharem coincidência. Quem é a f... Vamos apagar aqui. Quem é a f de 1,27? Quem é a f de 1,27, certo? Acumulada até 1,27. Você vem na tabela no 1,2, segunda casa decimal, e procura o 7 na coluna. Está aqui, 1,27. Estão vendo esse número que eu estou passando aqui o mouse? 0,8980, estão conseguindo ver? Esse 0,8980 está na linha 1,2, coluna 7. Então é o número 1,27. Isso é a probabilidade de z ser menor ou igual a 1,27. Deu 0,8980. Conseguiram entender isso? Conseguiram ver? Agora vamos lá, porque eu tinha feito no quadro. Eu queria o 1,0, né? Era 0,8413. Esse númerozinho aqui, ó, 1,00. 0,8413. Então, essa área aqui vale 0,8413. Então, aqui as probabilidades, certo? Se olhasse um negativo, qual é a probabilidade de ser menor que menos 1? Qual é a probabilidade de ser menor que menos 1? É só você vir na tabela nos negativos. Aqui, ó, menos 1. 0,1587. Tem a tabela dos dois lados. Eu vou dar mais explicações sobre o uso dessa tabela na próxima aula, mas aqui estão as probabilidades. Aí você vai me dizer, tá bom, mas você não me respondeu ainda. O pessoal, essa tabela vai até que número? Ela geralmente vai do 3 e pouquinho, menos 3 e pouquinho, até 3 e pouquinho. Por quê? Porque depois disso a área é praticamente zero.
Então, eles tabularam só... A maioria das tabelas da normal vai de menos 3 a 3. Porque depois do 3, eles consideram que a área é quase irrisória e abaixo do menos 3 também. Ok? Mas agora a última coisa que é importante para hoje, tá? A lição aqui de hoje. Como que as pessoas usam a normal padrão, certo? Então as pessoas fazem essa conta mágica aqui que vocês vão fazer sempre. Se x tem distribuição normal 7, 10, como que eu calculo aquela probabilidade lá? De 1 menor que x menor que 9. Não era essa que eu queria? Era essa aqui que eu queria, né? Olha como é que você vai fazer. Você vai subtrair dos dois lados da desigualdade a média 1 menos. Quem era a média? A média é 7. Você vai subtrair o 7 e dividir pelo desvio padrão. Quem é o desvio padrão? Raiz de 10. Então, dividiu por raiz de 10. Menor que quem? X menos 7 sobre raiz de 10. Mexeu de um lado, mexeu do outro. Mexeu ali, mexeu aqui também. 9 menos 7 sobre raiz de 10. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu subtraí 7 em todos os lados e dividi por raiz de 10 em todos os lados. Ok? Tudo bem aqui? E aí, o que que falta agora? Agora é o seguinte. Olha o resultado que a gente tinha visto aqui, ó. Tá aqui, ó. Sempre que você pega uma variável e subtrai a média e divide pelo desvio padrão, eu estou fazendo essa variável z, que tem distribuição normal padrão. Então, o que que significa isso? Significa que esse do meio que você acabou de fazer aqui, ó, é o seu z. E qual é a distribuição dele? Normal padrão. Então, é só você continuar a conta. Você vai continuar essa conta aqui, ó, vai ficar a probabilidade de uma constante desse lado menor que z, menor que outra constante do outro lado. É só você fazer a conta, né? 1 menos 7 menos 6 dividido por raiz de 10 vai dar um número aqui. E aqui vai dar outro número. Mas agora você não está mais olhando em x. Está olhando aonde? Em z. E aí você vai olhar agora a acumulada. Eu vou chamar aqui de um Azinho e aqui de um Bzinho, tá? Espera aí. Vou chamar aqui de A e B, tá? Esse A e B são calculados. Você calculou aqui eles, tá? Vou chamar isso daqui de A e isso daqui de B, certo? E aí, o que que você vai fazer? Você vai fazer Fzão de B menos Fzão de A. É só olhar na tabela a F aplicada aqui no A e no B e vai chegar na resposta. Ou seja, só precisa de uma normal. Porque qualquer normal que alguém dê para você, você transforma ela numa normal padrão fazendo essa conta aqui, subtraindo a média e dividindo pelo desvio padrão que ela tiver. Não importa qual seja, você vai usar a média e o desvio padrão dela. Entenderam mais ou menos como que é feito o cálculo com a normal? Se você já viu um livro de estatística, pode ter certeza que tem a tabela da distribuição normal no final dele.